Oi, gente. Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou contar sobre o início da gravidez, o que eu senti, como eu descobri, os desejos que eu senti e umas curiosidades. Então, lembrando que nenhuma gravidez é igual a outra, nenhum bebê é igual a outro, eu senti algumas coisas que pode ser que outras pessoas não sentiram, ou pode ser que vocês se identifiquem, que sentiram a mesma coisa que eu. Então, o que eu tô contando aqui não é para se espelhar em mim, mas eu tô contando a minha experiência e se você sentir algum desses sintomas, sempre faz o teste, vai no médico, né? Não fica somente pelo que eu falar, pelo que eu senti, porque tem algumas pessoas que não sentiram o que eu senti. Ou, por exemplo, muitas pessoas têm dor de cabeça quando acham que estão grávidas, né? No início da gravidez. Eu não tive dor de cabeça. Eu, na verdade, não senti coisas assim que me mostrassem que eu estava grávida. Bom, no começo, assim, eu tenho labirintite. E no começo eu fiquei tonta, assim, ficava tudo branco. E eu achava que ia desmaiar, assim, algumas vezes. Aconteceu isso durante uma semana. E eu tava achando isso bem estranho. E aí eu comentei com meu marido. Daí ele disse, pode ser a labirintite. Aí eu não fui no médico. Olha só, isso é bem errado, gente. Quando sente alguma coisa, tem que ir no médico para ver o que é. Eu não fui no médico e como eu já tinha receita do meu remédio da labirintite, a gente foi lá e comprou. E, sem saber que estava grávida, eu tomei. E eu não melhorava dessas tonturas e tal. Aí, teve um dia que a gente foi no mercado, eu e meu esposo, do nada, assim, eu senti essa tontura. E ele disse, deve ser fome. Vamos pra casa fazer uma comida e vamos ver como é que tu vai ficar. E foi só isso que eu senti. Chegando em casa, a gente comeu um daqueles hambúrguer gourmet que é grossão assim e é cheio de coisa dentro, sabe? Tem vários temperos e tal. E enquanto meu marido fritava aquilo, ele disse: pega um queijo, pega isso, pega aquilo pra gente colocar por cima. E eu disse assim: tem leite condensado? Daí ele: acho que tem na geladeira. Só que, tipo, ele achou que eu ia comer de sobremesa, não sei. E de repente me deu uma vontade de comer aquele hambúrguer com leite condensado. Gente, ele olhou pra mim e falou assim: tu estás grávida? Eu disse: não, nada a ver, sei lá, eu sempre tive essa vontade de comer coisa louca. Daí ele: não, mas tão louca desse jeito não, tu estás grávida. Daí eu: não, nada a ver, porque a gente já tentou tanto tempo, a gente já levou tanto negativo, tanto resultado negativo, que pra mim não tava, entendeu? E beleza, depois disso, aquilo ficou na minha cabeça, né? Sabe como é mulher. E, e a minha tontura acho que deu uma aliviada, não sei, depois daquela coisa assim, de comer aquilo. E eu comi, tá, gente? Depois daquela vontade de comer aquilo, ficou na minha cabeça e eu fui obrigada a comprar um teste. Só que eu não tinha coragem de fazer, porque de tanto negativo que eu já tinha visto, eu não queria fazer mais aquele teste. Eu só deixei ali. Cada vez que eu abria o guarda-roupa, eu olhava pra ele. Pois bem, em um belo dia de manhã, isso foi no dia 4 de agosto de 2018, eu fiz o bendito teste. E, gente, eu vou falar pra vocês, eu não acreditei nesse resultado. Assim, foi uma mistura de ruim com bom. Não, mentira, foi muito bom mesmo, assim. Só que eu não acreditava. Deixa eu mostrar pra vocês. Porque, assim, o teste aqui não tá dando pra ver muito bem. Mas ele tem esse risquinho aqui. E aqui em cima ele tem outro risquinho. Então, ele, assim, tá muito, muito, muito
fraco mesmo. E eu achei que tinha dado negativo, entendeu? Tipo, eu vi aquele outra coisinha, só que eu falei, não, acho que tem alguma coisa de errado. E assim, eu fiz no dia 4 de agosto e a minha menstruação era pra ter vindo no dia 25 de julho. Então, se eu estivesse, né, como eu tava de muito pouco tempo. Então ficou assim, um risquinho bem fininho, bem clarinho. Aí, daí passou sábado, domingo, segunda, terça-feira, eu chamei uma amiga minha lá em casa, contei tudo que tinha acontecido e ela levou um teste de gravidez pra mim. Na terça-feira eu fiz o teste, ó, e ficou assim. Um pouquinho mais escuro, né? Então, gente, esse teste, mesmo que quando tu tá de pouquinho tempo, ele aparece, sabe? Ele é 100% confiável, esse teste. Assim, 99% né, é confiável, porque sempre pode acontecer algum erro, assim, mas é bem raro, é muito raro mesmo. E comigo aconteceu isso, ele ficou bem fraquinho e eu não acreditava. E não vá pensando que eu acreditei que estava grávida quando vi aquele outro teste, porque não foi bem assim. Eu não acreditei que estava grávida. Eu contei pro meu marido que eu tinha feito um teste, mas que eu não estava entendendo o resultado. Aí ele ficou assim, ai, será, não sei o que, mas ele estava convicto que eu estava grávida, mas eu não conseguia acreditar naquilo. Então eu falei, vou fazer um exame de sangue. No dia 14 de agosto, eu fiz o exame de sangue, né? Ele me levou, eu fiz o exame e tal. E eu peguei o resultado, era umas 2 horas da tarde, assim. E daí eu tava na casa da minha avó. E com o meu marido, porque de manhã eu tinha feito o exame, então ele pegou o dia inteiro de dispensa do serviço e a gente foi lá almoçar na casa da minha avó. E era umas 2 horas da tarde, o exame saiu o resultado. Quando eu vi positivo, gente, eu fiquei tão feliz, mas assim, ao mesmo tempo eu não acreditava. Eu não conseguia acreditar que tinha um serzinho dentro de mim. É uma coisa inexplicável, assim, é um sentimento inexplicável, é uma coisa, sabe, tu pensa no futuro, começa a fazer planos pra tua vida, é uma coisa muito incrível. Enfim, eu peguei e contei pra minha avó, eu peguei mostrei pro meu marido, né, daí ele deu um sorrisão, assim, ficou todo feliz, sabe, porque é uma coisa que a gente queria muito, a gente tentou muito, a gente procurou vários médicos, fizemos vários exames e sempre tava tudo bem, só que a gente não conseguia entender porque a gente não conseguia engravidar, gente. É uma coisa assim incrível. E tá. Aí eu contei pra minha avó que ela ia ter mais um bisneto, né? Porque ela tem 2 bisnetas que são as minhas sobrinhas lindas que eu amo. E a gente contou, ela ficou muito feliz mesmo. E com isso era no dia 14 de agosto de 2018. Com isso a gente foi pra casa e de noite eu tinha aula. E daí eu ia pra aula de moto, porque como não tinha, o meu marido chegava depois do horário de eu ir pra aula, e daí se eu fosse de ônibus, eu tinha que pegar mais ônibus, ia gastar muito mais. Assim, enfim, eu ia de moto pra aula. Não, assim, eu saí, tava um dia meio chuviscando, assim, molhado, um dia friozinho, assim. E não deu, sei lá, 500 metros. Não deu 500 metros de casa, tem um morro pra descer. E naquele morro sempre tem uma filhinha naquele horário, eu estudava de noite, sempre tem uma filhinha naquele horário de 6h30, 7 horas. E essa filhinha tava andando normalmente, quando de repente eu fui descer o morro, assim, eu tava 10 km por hora, gente. Eu fui descer o morro e eu bati. Eu caí de moto. Isso mesmo, eu caí de moto grávida, gente. E, gente, eu fiquei tão apavorada. E ninguém sabia
que eu estava grávida, sabe? Ah, minto, o meu pai sabia que eu estava grávida, porque no dia 12 de agosto foi dia dos pais, e eu comprei um presente pra ele e tal, eu escrevi uma carta, eu dei um papel carta pra ele, escrevi uma carta dizendo que estava grávida e tal. E ele ficou muito emocionado, foi muito legal, mas isso eu vou contar depois. Então, aí, só o meu pai sabia que eu tava grávida, e eu caí de moto e tal, daí eles disseram, mas eu tava bem, assim, eu tava 10 por hora. E eu só, quando eu caí no chão, eu não consegui me levantar, eu fiquei com muita dor na parte esquerda do corpo, e eu me ralei, assim, eu tava com bastante roupa, essa foi a sorte, que daí não machucou muito. Mas o impacto, assim, de eu ter caído pro lado esquerdo doeu, assim. E a única coisa que passava pela minha cabeça era o meu bebê. Como tá o meu bebê? Como que ele tá, sabe? Eu fiquei muito preocupada mesmo. Ainda mais que era início de gravidez. Eu podia ter um aborto espontâneo, podia acontecer alguma coisa com ele. E a minha preocupação era só essa. E daí veio pessoas me socorrer e tal. E logo depois disso, eles pediram um telefone lá de casa pra ver o que tinha acontecido. Né? Aí ligaram pro meu marido, ele veio correndo, ele veio até de pé, eu acho, se eu não me engano. E veio assim pra ver o que tinha acontecido e eu tava bem preocupada. E ele veio, ficou comigo e tal. E de repente, a minha sogra e o meu sogro vieram. E bem preocupados assim também comigo. E eu só falava assim, mas eles estavam um pouco longe. Eles estavam um pouco longe, assim, de mim e do meu marido, né? Eu tava deitada no chão. E eu só falava assim pro meu marido, amor, o bebê, eu tô preocupada com ele. E comecei a chorar. Eu chorava. É, eu fiquei desesperada, gente. O meu bebê, como é que ele tá? Daí ele, calma, amor, tu é forte, vai dar tudo certo, não fica nervosa. E eu assim, ó, eu não tava sentindo dor, não tava sentindo mais nada. Na verdade, eu não tava nem sentindo meu corpo. Tava deitada no chão e eu só falava, e o bebê. E eu comecei a chorar e eu tenho pressão alta. E ele disse, não, fica calma, que isso vai fazer mal pro bebê. E pra ti também. E eu fiquei deitada. Aí chegou os bombeiros, demorou 1h30 pra chegar. Os bombeiros, tá? E eu ali no chão, no frio, 1h30. Aí, com isso, veio uma bombeira muito mal educada. Eu sei que eu tava errada em andar de moto, grávida, mas eu precisava ir pra aula, né? E eu não imaginava que fosse acontecer uma coisa dessa. E ela foi muito grossa comigo, ela me deu um esporro gigante, porque eu tava andando de moto grávida. Mas tem o seguinte, como somente o meu pai sabia que eu tava grávida, meu sogro e minha sogra não sabiam. E aí o que aconteceu? A bombeira pegou e fez umas perguntas pra mim e eu falei baixinho, eu tô grávida, acabei de descobrir. Aí, passando um tempo, assim, ela ficou me olhando, assim, botou na mão, assim, em várias partes do corpo pra ver se tava doendo e tal, perguntando se dói. E a minha sogra veio mais perto e perguntou, ela tá bem? Aí, a bombeira falou assim, sim, ela tá bem, vamos ver como está o bebê. Ela, oi? Que bebê? Aí, teve uma mulher do lado que me socorreu bem antes, assim, de todo mundo chegar. Ela falou, ela tá grávida de 9 semanas. A minha sogra ficou, tipo, oi? E o meu sogro, tipo, meu Deus, e o meu marido me olhando e eu olhando pra ele, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Eles descobriram. E na época, a gente morava com eles ainda. Então, foi uma coisa, tipo, um medo e ao mesmo tempo, será que eles vão gostar? Tipo, a gente tá muito feliz e não acaba com essa felicidade. Tudo bem, a gente não soube mais nada, assim, a gente não conseguiu saber o que eles tinham achado ainda. Aí eu fui pro hospital, e meu marido foi comigo e meu sogro e minha sogra voltou pra casa. Chegando lá no hospital, eu fiquei um tempão pra ser atendida e tal, mas no fim das contas estava tudo bem, eu fiz um ultrassom, eu descobri que ele estava bem e eu tava de 7 semanas.
de 7 semanas. Então, foi assim que a minha família descobriu que eu estava grávida. Minha família e a família do meu marido, né? Descobriram que eu estava grávida. E, gente, foi muito bom, assim, todo mundo ficou muito feliz. Eu não esperava, assim, que eles ficassem tão felizes. O meu sogro e minha sogra mesmo, eles babam no meu filho de uma maneira que vocês não entendem. É uma coisa, assim, maravilhosa, sabe? Meu pai, a minha mãe, foi tudo muito bom. A minha mãe também descobriu dessa maneira, né? Eu contei pra ela que sofri acidente e tal. Na verdade, minha mãe já desconfiava que eu tava grávida por causa de uns papos que eu tava tendo com ela, porque eu sempre perguntava, mãe, grávida fica com tontura? Grávida faz isso? Grávida faz aquilo? E daí a minha mãe assim, por que tu tá grávida? Bem assim. E eu tava. Só que eu queria ter certeza mesmo. Aí no dia 31 de agosto a gente fez um ultrassom, né? Transvaginal, que é aquele que faz antes dos 3 meses de gravidez. E realmente, meu pequenininho tava ali, meu bebezinho tava ali. E, gente, foi a maior emoção da minha vida, até o momento, né? Porque eu não sabia o que vinha por ali pela frente. E foi maravilhoso, assim, ó, ouvir o coraçãozinho, é a melhor sensação do mundo. Passa um filme na cabeça, é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Descobrir uma gravidez quando a gente quer, né? Porque quando não quer deve ser estranho. Mas enfim, foi maravilhoso descobrir que estava grávida. E os desejos. Bom, eu tive o desejo de comer hambúrguer com leite condensado, né, no começo, antes de eu saber que estava grávida. Depois eu tive desejo de tomar aquela Max de framboesa. Ai, nossa, não, framboesa. Eu não sei se é de framboesa ou de groselha, só sei que é aquele refri Max rosinha. Assim, eu não sei de que é, se é de framboesa ou de groselha, mas nossa, eu tava indo pra aula assim e do nada eu senti aquela vontade, eu senti aquele gosto na minha boca e falei, eu preciso tomar esse refrigerante. Meu marido foi lá e comprou um refrigerante de 2 litros pra mim tomar. Mas eu acho que não tomei tudo, eu só tomei um copo e, tipo, tava tudo certo. Aí, depois disso, eu tive desejo de comer. Depois disso, eu quis muito comer sorvete. Eu comprei um pote de 2 litros de sorvete e comi aquele sorvete lindamente. Sabe? Eu acho que eu demorei, acho que só uns 2 dias pra comer, assim. Foi muito rápido. Muito rápido mesmo. Sozinha, tá? Ninguém mais comeu comigo. E depois, mais pro final, assim. Não, uns 7 meses de gravidez, eu fiquei com vontade de comer calzone de frango com catupiry. Na verdade, eu queria um calzone de um amigo da minha mãe, de quando eu era pequena, que ele fazia, ele tinha uma fábrica de calzone e ele fazia. Eu queria comer o calzone dele. Mas como eu não tenho mais contato com não tenho mais contato, não sei mais se ele vende, se ele faz ainda. Eu fui no mini calzone mesmo e comi, né? E depois, no último dia de gravidez, sem eu saber que era o último dia, eu comi uma torta de atum que, gente, é maravilhosa, a receita da minha tia. Eu até liguei pra ela pra perguntar como que fazia aquela torta, porque eu estava louca pra comer aquela torta. Então, esses foram os desejos que eu tive. Não foi muito, não. Mas eu consegui comer tudo que eu queria, né? A minha gravidez foi bem saudável, assim, em relação de comida. Eu comia bastante fruta, bastante verdura, tomei bastante água, sabe? E foi bem bom, assim. A parte mais difícil pra mim foi os 3 primeiros meses, que foi quando eu enjoava, assim, que foi muito enjoo mesmo, assim, eu vomitava o tempo todo, eu não tinha mais vida social, eu não conseguia mais sair de casa, eu não consegui fazer mais nada da vida durante esses meses, assim, eu descobri com 7 semanas. Mas assim, ó, até os 3 meses e meio, quase 4 meses, eu não tinha mais vida social, porque eu só vomitava, vomitava, vomitava. Tudo que eu comia eu vomitava. Teve um momento assim que eu tava só na água e naquela bolacha água e sal. Então, hoje eu não posso mais nem ver essa bolacha na minha frente, que me dá enjoo, sabe? Nem sentir o cheiro, que eu fico ruim.
porque de tanto que eu comia essa bolacha, era só isso que eu podia comer que eu não enjoava. E de tudo eu enjoava. Aí eu comecei a tomar remédio de 8 em 8 horas pra conseguir sobreviver, gente, porque não dava. Assim, foi bem ruim. E eu nunca tinha vomitado, sabe? Assim, era muito difícil eu vomitar. E esses vômitos, assim, eles machucavam a minha garganta. E eu vivia com dor de garganta. Eu vivia com a voz rouca, porque tinha vomitado e machucado minha garganta. Saía sangue quando eu vomitava. Nossa, foi os primeiros 4 meses, assim, piores, assim. Foi a pior coisa da gravidez. Mas, graças a Deus, quando passou esse tempo dos primeiros meses, assim, ó, depois foi tudo muito bom, foi tudo bem, assim, sabe? Eu consegui ter vida social normal. E somente no final da gravidez, né, que a gente fica aquela coisa assim, mais cansada, fica. Nossa, eu fiquei muito cansada, eu fiquei enorme. Com 8 meses, gente, eu explodi, assim, ó. Eu tava magra, não tinha ganhado peso, tava maravilhosa. No 8º mês de gravidez, eu engordei 7 quilos, eu fiquei enorme, porque assim, eu tinha 56. No final da gravidez, eu tava com 69. Então, assim, eu engordei de uma maneira tão rápido, assim, e foi muito louca. Todo mundo ficou impressionado, porque a minha barriga estava enorme, saindo pra fora, assim, explodindo, sabe? Foi incrível. E eu tava comendo coisas saudáveis, assim. Então, tipo, foi só o peso da placenta, do bebê, do líquido, do sangue, essas coisas, assim. Não foi nada de mim. Tanto que uma semana depois que eu ganhei ele, eu voltei pro meu peso normal. Foi ótimo. Mas, no final da gravidez, assim, eu sentia muita azia mesmo, assim, ó. Mas nada que atrapalhasse minha vida como nos primeiros meses, né? Mas, a azia era muito forte, muito ruim, que eu chegava a vomitar de tanta azia que eu tinha. Mas isso acontecia de noite quando a gente ia dormir. E, e eu sentia bastante calor, assim, ó. Eu ganhei ele no finalzinho do verão. E eu peguei o verão todo grávida, daquele tamanho todo. E eu sentia muito calor mesmo, assim, ó. Como eu tenho pressão alta, o meu pé inchava de uma maneira, gente, eu não conseguia fazer nada. E eu queria andar, porque eu sou uma pessoa muito, assim, que não para quieta, assim. E eu queria andar, eu queria limpar a casa, eu queria fazer as coisas. E a gente se mudou pra nossa casa, eu queria arrumar a casa logo, eu queria fazer as coisas que tinha que fazer. E eu não podia, fiquei agoniada, assim, os 3 primeiros meses e os 2 últimos meses foram, assim, ó, os mais difíceis pra mim. Mas depois eu faço um vídeo, se vocês quiserem, contando mais detalhes, assim, desses meses. Quem quiser também pode fazer pergunta, pode mandar no meu Instagram ou por aqui mesmo nos comentários. @lari.luberto, que lá eu respondo algumas perguntas. E se tiver muitas perguntas sobre um assunto só, eu gravo outro vídeo explicando melhor pra vocês, tá? Vejam também os vídeos revelando o sexo do meu filho, que foi bem legal, que o meu marido fez a surpresa pra mim. E também tem o vídeo contando como foi o meu parto, que eu devia ter feito o contrário, contando primeiro como foi a gravidez para depois o parto. Mas só que tava muito fresquinho na minha cabeça e eu queria contar logo pra vocês. E também tem o vídeo convidando os padrinhos, que foi bem legal, bem emocionante, vale a pena dar uma olhadinha, tá? Espero que tenham gostado e eu fico por aqui. Tchau!